Papo Solto, bom papo do mercado de eventos, está de volta. Muito obrigado a você que já está conectado aí pelo YouTube, você também que está com a gente pelo Spotify. Eu estou aprendendo passo a passo, não deixa de, claro, seguir o canal, de acompanhar aí no YouTube, bota o sininho para funcionar e siga a gente no Spotify, é sempre uma alegria. Bom, você sabe, a ideia aqui é sempre trocar experiências e fazer as pessoas refletirem sobre o mercado de eventos, em temas que passam pelo mercado de eventos corporativo, público e social. E hoje, com muita alegria, mais um convidado incrível, tenho o prazer de trazer aqui meu amigo Deni Kamogawa. Ele tem outro sobrenome também que é muito difícil de falar, uma mistura de alemão com japonês, mas acima de tudo brasileiro. Magi Celebrante, bem-vindo. Uma muito alegria. Obrigado. Uma alegria tê-lo aqui. Alegria toda minha, o prazer é meu de estar aqui participando desse projeto que é para cada vez mais divulgar aí nosso mercado, principalmente de celebrantes, que é a minha área especificamente, mas o mercado como um todo, né? Igual você falou, público, corporativo, social, enfim, é importante a gente ter ações como essa. Bom, o podcast agora ganha uma grande novidade, a gente tinha episódios apenas na quinta-feira, passamos a ter episódios agora na terça e na quinta, exatamente porque as pessoas estão gostando da nossa conversa e é um papo solto mesmo aqui, a gente fala o que precisa ser falado, isso é muito importante. Falando nisso, Deni, o que precisa ser falado diante das nossas atividades, eu também sou celebrante, você também é celebrante, você trouxe uma novidade de 2021 e agora de 2022 que é o mapeamento nacional dos celebrantes. Até vou pedir para o nosso colega aí, o Rael, que cuida dos bastidores aqui do Papo Solto, botar na tela aí a nossa página, porque é o nosso assunto desse episódio, né? O mapeamento 2022. Primeiro, antes da gente entrar aqui mais a fundo no mapeamento, queria te perguntar o porquê da iniciativa, o porquê da ideia. Você está se lançando candidato a alguma coisa? Fala aí, Deni. Acho que esse é o primeiro pensamento de todo mundo, né? Se eu estava interessado em coletar dados das pessoas, mas não é. Na verdade, assim, eu sempre fui da área financeira, né? Sempre trabalhei em banco e financeiras, e sempre voltado para a área de análise de dados, de informações mesmo, né? Então, quando eu comecei a celebrar, via que a gente não tinha informações sobre o nosso mercado, assim, informações de verdade, para a gente tomar decisão, né? Quando eu comecei, e eu acho que assim, todo mundo quando começou como celebrante, a principal dúvida era preço. Quanto que eu vou cobrar? Quanto que as pessoas cobram por aí? E não tinha informação disso, a gente podia conversar com um ou outro, talvez a gente tivesse uma informação defasada, talvez tivesse uma informação regionalizada, mas a gente não tinha informação de fato de quanto que é a nível Brasil, de quanto que é em outros lugares, se é só esse círculo de amizades que você tem que tem esse valor, e outras muitas informações, né, quantos fazem efeito civil, como é a atuação de cada um, se tem outras atividades, enfim, centenas de perguntas que a gente tinha e que não tinha resposta. E aí decidi então tentar fazer uma pesquisa com todos os celebrantes que a gente conseguisse alcançar para conseguir montar algum direcionamento, mesmo que fosse o mínimo possível. Isso partiu da iniciativa sua para com você mesmo, para o seu negócio. Sim, eu acho que eu sempre achei essencial ter visão de informações numéricas mesmo, estatísticas, de gráficos, esse tipo de coisa, para tomar decisão, para eu saber como que é o mercado que eu estou entrando, se vale a pena ou não, né? Na época que eu comecei, eu ainda trabalhava em banco, e aí uma hora eu ia ter que decidir se eu ia continuar com a minha atividade de celebrante, somente a atividade de celebrante, se eu ia continuar no banco ou se eu ia tentar manter os dois. Só que para isso eu preciso de informação. Sim. Eu não tenho como largar o banco sem saber se tem um futuro, se não tem, se eu tô cobrando, o valor que eu tô cobrando já é muito alto, se é muito baixo. Então, esse tipo de informação eu queria conseguir para eu tomar decisões na minha carreira como celebrante. Mas aí a coisa foi tomando uma proporção, muita gente gostou muito da ideia, a gente teve apoio de muitos grupos de celebrantes, de cursos, enfim, de mentores, que divulgaram a pesquisa, com isso muita gente participou e muita gente se interessou em saber dos resultados. Então a gente começou a fazer esse trabalhinho aí, com muita ajuda do Novo Cerimonial também, para divulgar isso principalmente. A gente abraçou essa ideia porque era preciso. Vocês têm uma visão muito boa, assim, né? Não é aquela visão defasada de pessoas que pensam que tudo é para ganho próprio, né? Lógico que tinha um ganho próprio de informação, mas eu não estava ganhando nada financeiramente com isso, enfim, aliás, me dá mais custo do que qualquer benefício, né? E a ideia não era nem você, de repente, entender isso para poder lançar um novo curso no mercado, né? Nada disso, até porque eu ainda não tenho planos de fazer isso, né? Nenhum tipo de curso, nada disso.
Apesar de muita gente pedir, ter uma procura, principalmente por causa do diferencial do meu trabalho, né? A gente vai falar disso no próximo episódio do podcast, que é o trabalho específico do Mage Celebrante, o porquê do nome Mage Celebrante e outros afins. Exatamente. E aí a coisa vai tomando uma proporção muito, muito legal, muito gostosa mesmo, muita gente apoiando, e putz, Daniel, que legal, importante, gente falando, putz, me ajudou muito, eu tô começando, ainda não sabia quanto cobrar, agora eu já tenho uma visão de como que tá meu estado, porque a gente fez uma separação por estados, que o pessoal vai ver aí. Então, eu senti que realmente estava ajudando as pessoas. E a única coisa que está me motivando a continuar com esse mapeamento, né, que foi feito ano passado, esse ano, pretendemos que tenha aí nos próximos anos. Essa é a grande responsabilidade, né? Porque agora você abraçou uma responsabilidade de fazer esse mapeamento todos os anos, né? Exatamente, não tem jeito, né? E agora o pessoal até cobra. E todo ano dá um baita trabalho, né? Porque, lógico, a gente tem que divulgar, tem que conseguir acessar as pessoas. E aí vem muita gente com dúvida, não consegui, deu erro, aconteceu isso. Enfim, muito trabalhinho que tem, e depois para compilar todos esses dados, claro, montar. Você gastou quanto tempo, assim, pra... Nossa, eu não tenho noção. Não tenho noção. Quando você ficou ali pra... Não tenho noção, assim, eu trabalho de mais de um mês, assim, para conseguir o todo, digamos, né, começar ali divulgação e tudo mais, conseguir fazer com que as pessoas respondam, compilar esses dados, montar a apresentação. Foi mais de um mês, foi bem mais. Mas um trabalho dedicado, né? Porque daí não tem jeito. Abriu a pesquisa e começa a chover gente, né? Putz, eu não consegui, deu erro, aconteceu isso, no meu celular não abre, não consigo selecionar de tal forma. Então, acaba que tem um atendimento que você tem que fazer ainda. E, lógico, tocando as atividades do dia a dia normal, atender cliente, montar a celebração. O Daniel, o ano passado, 2021, quando fez a primeira pesquisa, ainda estava CLT, né? Ou seja, trabalhando registrado. Esse ano já não. Esse ano já tive pelo menos esse alívio, mas nesse ano, inclusive, aumentou a quantidade de participantes na pesquisa, né? Então, assim, não tem jeito. Cada ano vai aumentando a quantidade, também aumenta o trabalho. E esse trabalho vai começando também a se tornar conhecido, mais pessoas vêm, mais celebrantes vêm para participar. Tomara, porque daí ajuda muito a gente a conseguir uma visão mais correta, né? Digamos assim, mais específica do que está acontecendo no nosso mercado. E é legal ter a continuidade disso nos anos, porque a gente consegue ver a evolução. Né? Como que o mercado, principalmente agora na pandemia, né? Até porque o celebrante social ou o celebrante de casamento vem numa crescente nos últimos anos grande, a gente vai ver isso na pesquisa. Exatamente. E com a pandemia muita coisa mudou, né? Não saiu da média, saiu... Então a gente conseguiu ver a evolução disso, se os casamentos estão voltando a acontecer ou não. Tudo isso são visões que a gente vai conseguir ter nos próximos anos, para conseguir ver se essa linha está subindo, mas a gente já tem sentido, quem está trabalhando no mercado já tem sentido. Sim. Antes da gente entrar na pesquisa, eu queria perguntar sobre as curiosidades. O que você viu de muito estranho, de muito diferente, porque com certeza deve ter chegado coisas muito diferentes para você, ou aquilo que você viu que é muito comum? Acho que diferente, que foi o que gerou a maior expectativa, acho que são dos valores, né? Porque ano passado eu coloquei a média de valores e tudo, mas esse ano eu coloquei o menor valor e o maior valor. Isso não tinha. Não tinha. No ano passado não tinha colocado. O ticket médio dos celebrantes, todos, era a média que tinha por estado, separado bonitinho, né, por região, mas não tinha o menor de todos os que responderam quem era o menor e quem era o maior. Eu não digo quem é, obviamente, claro, porque é confidencial, mas eu coloquei o valor, né, qual foi o menor valor e o maior valor que falaram, a gente vai contar daqui a pouco. E o mais comum? A coisa mais comum, a resposta mais comum? Essa é difícil. É difícil, essa né? É difícil. É difícil. Porque, querendo ou não, as respostas que tem ali, elas são por opção, né? A maioria, pelo menos. A gente tenta que seja porque se é campo aberto, acaba que a gente não consegue controlar e não consegue compilar isso. Então, como é por opção, acaba que as pessoas selecionam e não tem muita diferença, não tem muita coisas gritantes e fora da caixinha mesmo. Legal. Vamos então entrar nos números. Vou pedir já para os nossos colegas passar aí, para o Rael, nosso colega da técnica aqui, já passar. Aí tem essa questão da amostra dos participantes, que você disse que o número aumentou. Como é que foi isso? Foi ano passado 339 participantes, né, tivemos, e esse ano 409 celebrantes participando. A gente teve uma dificuldade de alcançar as pessoas que participaram no passado. Então, na verdade, o engraçado é que esses 409, uma boa parte, eu diria, sei lá, uns 40%, são novos. São pessoas que não participaram no ano passado, porque a gente não conseguiu, talvez, atingir as mesmas pessoas. Então, se todos tivessem participado, os 339 do ano passado e mais os novos, a gente teria passado de 500 facilmente, assim.
esse ano. Mas aquele negócio, né? A gente acaba divulgando no Instagram um pouquinho e o Instagram não entrega para todo mundo. Então, uma novidade esse ano também é que eu criei um grupo de WhatsApp para as pessoas entrarem lá e ficarem sabendo. Quando tiver uma pesquisa nova, eu vou divulgar nesse grupo e aí as pessoas já vão receber a notificação para saber o que está acontecendo e também a divulgação dos resultados acontece lá. Deixa eu te perguntar também, você sabe que eu sou meio provocador e preciso fazer isso. Teve gente que foi contra essa pesquisa? A gente não, assim, especificamente contra a pesquisa, não. A gente teve algumas dificuldades, né, de pessoas exatamente o que você falou no começo, que não entenderam o propósito. Certo. Né? Pessoas que acharam que eu ia tentar vender um curso, então eu estava tentando captar essas pessoas para vender um curso para elas, ou que, enfim, eu ia fazer alguma coisa com os dados dessas pessoas, e na verdade não, era de fato uma pesquisa e tá aí a prova ano passado, esse ano de novo, a divulgação completa dos dados, das informações, que dá um baita trabalho de novo, e eu não lancei nada, né, enfim, tá aí a prova de que realmente não tinha... Bom, isso aqui tem a amostra nacional, né, são quase todos os estados brasileiros. Quase todos, o único que a gente não conseguiu achar nenhum celebrante foi no Acre, onde a gente... O Acre com a piada eterna, né? A piada eterna do Acre. Né? Agora, não sei se não tem celebrantes no Acre. Acredito que tem, assim. Ou se a gente não conseguiu atingir. O que mais que a gente pode falar dessa amostra geral aí? E aí, o maior estado, a maior participação de celebrantes, 41% dos celebrantes que responderam foram do estado de São Paulo. Então, ali percebe-se pela cor mais escura que foi a maior participação mesmo. Depois, o segundo maior? O segundo maior nós temos provavelmente Rio de Janeiro. Não, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais com 11% e Rio de Janeiro com 9,5%. Bom, tomara que a gente consiga nos próximos anos aumentar o número dos outros estados, né? Porque é fundamental a gente saber como é que tá o Brasil num todo, né? Como profissionais mesmo. O que eu senti do mercado no geral é que esses números refletiram bem a realidade. Eu acredito que, talvez não nessa proporção especificamente, mas eu acho que existem mais celebrantes no estado de São Paulo, nessa região, né? São Paulo, Minas, Rio aqui, e os outros têm celebrantes, mas eu acho que é uma proporção ok, assim, uma distribuição Até legal. Porque nós também somos um pouco mais conhecidos aqui em São Paulo também, né? Tem isso, né? Pelos grupos que a gente participa, eventos, enfim. Troca pra gente, por favor, Rael, por gentileza. Bora lá. Ainda de participação, né, nós tivemos aí praticamente 50% de masculino e feminino, dos celebrantes que responderam. A gente teve uma distribuição de faixa etária aqui também. Isso aqui foi uma coisa que até me surpreendeu bastante. A maior parte, 21% dos que responderam à pesquisa estão entre 41 e 45 anos de idade. Então a gente tem uma boa parte de celebrantes mais velhos, de idade mesmo, não de mercado, né? De idade. Acima disso, não tinha? Não teve. Na verdade, a gente teve um pequeno problema com esse campo, que algumas pessoas não estavam conseguindo selecionar o ano certinho pelo celular. Tem aquela dificuldade de girar a data lá. De girar a data, Então algumas pessoas não conseguiram. Então talvez tenha pode ser que tenha tido alguém, mas que não conseguiu colocar exatamente a data. E ali o total de celebrações realizadas, então a grande maioria dos que responderam ali, 36%, já realizaram entre 1 e 25 cerimônias, celebrações. São excentricamente ainda celebrantes jovens. Celebrantes jovens no sentido de carreira. De carreira. Então a gente percebe que a maioria é mais velho, apesar de que a segunda faixa de 16% é entre 31 e 35 anos, mas a maioria está começando no mercado. A maioria está ali entre 1 e 25 celebrações realizadas. Interessantíssimo. E a questão também do masculino e do feminino, né? Como tá igualitário, né? O que é muito importante, né, Denis? Exatamente. Tá muito equilibrado, eu diria, e o que é muito legal, né? Porque as mulheres, elas começaram a ganhar muita força nesse mercado, é um dos próximos dados que a gente vai mostrar aí. E eu acho que elas tiveram uma força muito grande para conseguir chegar lá. Sim. Porque, historicamente, eram só padres que celebravam casamentos, e padres sempre homens, né? Então já existia um preconceito no sentido de, poxa, eu quero um homem realizando meu casamento, eu quero um homem celebrando, imagina-se a figura do homem lá na frente no altar. Então é uma luta constante das mulheres para conseguirem esse espaço e de fato elas mostram que estão conseguindo não só entrar no mercado, como se valorizar, que também é outro dado que a gente vai mostrar. A gente tem que deixar aqui o Papo Solto, o podcast Papo Solto, tem que agradecer as mulheres que estão realmente revolucionando o mercado de celebrações, não só no quesito de criatividade, mas no quesito sim de destacar a igualdade entre homens e mulheres, acima disso o profissionalismo. Eu vejo muitas mulheres extremamente profissionais no que se fala das celebrações e realmente com muito propósito de fazer aquilo que faz e faz com amor e com dedicação. Então parabéns às mulheres, esse número aqui só reflete o trabalho pesado que vocês mulheres tiveram
e que o mercado agradece esse trabalho, porque tá bonito de ver. Tá bonito de ver. Bonito. Pode mudar, por favor, Rael, por gentileza? Muito bem, esse aqui é um tema que dá polêmica. Se deu já. Deu. Lá no sexto encontro no cerimonial já se discutiu esse assunto, mas a gente trouxe essa pergunta esse ano, inclusive ano passado não teve, para entender se os celebrantes aceitam realizar casamentos homoafetivos ou não. E 23% dos que responderam à pesquisa disseram que não realizam casamentos homoafetivos, 76% aceitam celebrar casamentos homoafetivos. É um dado que gera muita discussão. Eu não gosto de ficar me posicionando muito só para não criar uma confusão na cabeça das pessoas. Sim. Quando eu trago os dados do mapeamento, eu tento ser um pouco neutro, no sentido de só trazer as informações mesmo, para não parecer que a pesquisa tem algum viés, que a pesquisa tem alguma que a gente, de uma repente, tendência. Queira, de repente, até domesticar, né, o mercado, não é isso, né? A ideia do mapeamento é mostrar um pouco as informações. Lógico que eu tenho minha opinião, lógico que eu converso com as pessoas, quem quiser me procurar, eu vou conversar, vou falar o que eu acho, o que eu não acho que é certo, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas eu tento evitar um pouco colocar as informações quando eu estou apresentando os números do mapeamento. Mas vale destacar nesse tema, porque a gente teve, se não me engano, no mês passado, talvez o mês de junho ou julho, nós tivemos um assunto que ganhou a trend da internet, principalmente no Instagram, de um reverendo do Rio de Janeiro, a gente não precisa citar o nome, que negou-se participar de um casamento homoafetivo de 2 mulheres, em que ele foi realmente bastante, não sei se a palavra é grosseiro ou de repente um pouco mal educado ao responder que não realizaria a cerimônia das 2 e enfatizou a questão religiosa envolvida, né? Então isso ganhou, né, uma repercussão muito grande, inclusive nas redes de televisão, saiu da internet, foi para a rede de televisão, e que é um assunto muito importante porque a pergunta que fica é: você, celebrante de casamento, você celebra casamento, celebra pessoa, celebra religião, celebra sexo, celebra raça? Qual que é, né, o seu pensamento? E aí o que o Dani trouxe, do quesito mesmo pessoal, é muito importante que o celebrante tenha essa visão pronta, preparada e explicada, seja ela no contexto religioso ou seja ela no contexto social, se faz ou se não faz, porque isso pode ferir o seu trabalho como profissional e pode ferir a classe num todo como profissionais, que é a ideia de trazer a pesquisa para evoluir a atividade do celebrante. Falei alguma bobagem, Dani? Não, é exatamente isso. E ainda existe uma linha bem delicada aí entre uma parte jurídica até. Né? Importante aí. Então, você fazer ou não, o porquê você faz ou não e como você se coloca quanto a isso, como você se posiciona, explicando o porquê e os limites disso tudo, porque, lógico, existe uma questão jurídica bem pertinente aí nesse meio. A questão mesmo da sociedade, né? Hoje, qualquer coisa que você fale, às vezes até sem pensar ou até com um certo desconhecimento do assunto, pode se voltar contra você. Então tem que ter essa inteligência. O celebrante de casamento, celebrante social, tem que ter essa inteligência, seja emocional e profissional, para lidar com esses temas. Exatamente. Bola para frente, por favor. Aqui esse é o outro tema que abala, né, os bolsos, os corações e as discussões por aí. Aqui a gente entrou especificamente em valores. Então aqui eu separei, né, o que tinha... Só para você entender, você que está nos acompanhando via Spotify, você não está vendo, né, as informações. Então a gente está mostrando aqui a porcentagem do que faz ou do que não faz, e agora a gente vai mostrar valor, preço, quanto que um celebrante cobra, né? Quem quiser, inclusive, acompanhar o mapeamento completo, a divulgação completa, porque aqui a gente trouxe algumas informações só, mas existem muitas outras que foram divulgadas, outras perguntas que a gente não trouxe aqui, está mais resumido. Quem quiser acompanhar tem no YouTube, e todo esse material, o PDF completo, também está disponível para quem quiser baixar, para quem quiser acompanhar. Então, mesmo quem estiver no Spotify, pode procurar e vai ter na descrição do vídeo aqui do canal do Anderson. Pode me procurar, pode procurar o Anderson, a gente envia os links aí para ver esse mapeamento completo. Mas aqui a gente está falando de valores, a média nacional, então eu trouxe os valores de 2021 comparado com o da pesquisa desse ano.
O valor de orçamento aqui a gente está chamando é o valor que é passado para o cliente. O valor que o cliente pediu um orçamento, você passa esse valor para ele. E o ticket médio ali é o valor que você consegue de fato fechar. Então, lógico, existem alguns motivos para dar desconto para o cliente. De repente, um dia da semana, um casamento, a gente consegue baixar o valor. É um pagamento à vista, a gente dá um desconto. Enfim, qualquer motivo que seja esse, ele vai diminuir o valor que você passou no orçamento e vai ser o ticket médio, o valor que você efetivamente fecha o contrato com o cliente. E que também é a soma de todos os contratos que você tem, né? Todos os contratos que você tem, você faz um ticket médio de quanto, mais ou menos, cada contrato sai. Isso aí, exatamente, é a média. Então, 1.808 foi o valor de orçamento a nível nacional, né? E 1.603 o ticket médio dos celebrantes aí no Brasil todo. O menor ticket médio que nós tivemos, o menor valor informado pelos celebrantes foi de R$200 para fazer atividade de celebração, e o maior de todos foi de R$8.500, o ticket médio aí de um dos celebrantes que respondeu essa pesquisa. E a gente tem também aqui a distribuição por estado, tanto do valor de orçamento quanto o ticket médio. Aqui a gente não vai entrar no detalhe de cada um. Mas destaca aí, sei lá, o São Paulo. Eu acho que São Paulo está ali por sétimo, eu acho, talvez, com um ticket médio de R$1.574. R$1.574, o valor que efetivamente a galera tem fechado aí, em média, os contratos. E um destaque para o Rio de Janeiro, que foi o maior ticket, R$2.190, né? É isso? 2.198, 2.198. Praticamente 2.200 aí, o maior ticket médio. O menor estado? Pará? Pará, 868, R$800. A gente tem uma distribuição interessante aí, quem quiser ver esse gráfico completo, de novo, tem no material e na divulgação completa. Mas é bem interessante para principalmente para quem está começando, já tem uma base ali de valores. Pergunta, né? Quanto é que eu começo a cobrar? Exatamente. Então, acho que esse mapeamento lhe apresenta, em São Paulo, por exemplo, uma possibilidade de você iniciar o seu trabalho nesse ticket médio. E não só para quem está começando, né? Quem está aí no mercado e está cobrando menos do que isso, tá aqui. Já está na hora de... Tá aqui uma prova de que você está cobrando barato, de repente, pelo seu trabalho. Se você faz um trabalho realmente dedicado, se você faz um trabalho interessante, se você personaliza, enfim, são outras informações que tem no mapeamento completo, como que é a atividade do pessoal, a atuação na atividade. Mas se você faz um trabalho que você considera que está acima da média, que eu acho que é o mínimo de um profissional, né? Tá na hora de subir esse valor aí. Então, vamos acompanhar esses dados. Quem ainda não viu, tá convidado aí para conhecer um pouco mais desses dados. E vale também, acho que é o clichê de tudo, né? Que o preço é diferente do valor, né? É aquilo que a gente aprende em marketing, aprende em vendas, em atendimento. Vale destacar isso. Aqui são informações, são números, mas... propriamente dito, você, celebrante, precisa trabalhar o seu valor, qual que é o valor que você entrega, qual que é o preço que você cobra. São coisas totalmente diferentes. Perfeito. Bora lá, passa pro próximo pra gente, por favor. Aqui, o efeito civil, que maravilha. Eu gosto desse tema. Outro tema polêmico. A gente perguntou se os celebrantes realizam o chamado religioso com efeito civil, ou religioso para efeito civil, né, que é outra discussão no mercado aí. Eu concordo que é para, não... É o para. Eu concordo que é religioso para efeito civil. Ano que vem alteraremos na pesquisa. Isso. 50% responderam que realizam, 50% responderam que não realizam o efeito civil. A gente perguntou, e aí a gente entrou num detalhe um pouquinho maior esse ano também, né, nessa questão do efeito civil, se a pessoa acredita que se parasse de oferecer o efeito civil, fecharia menos contratos. E ficou meio a meio também, então, né, dos que realizam o efeito civil, obviamente, 50% acredita que se parasse de oferecer o efeito civil, não fecharia menos contratos. Né? Então, aí fica... É um ponto muito positivo. Eu sou muito dessa linha também. Eu não teria problema de não oferecer o efeito civil. O que gera várias discussões legais, eu acho que para o nosso mercado, para entender. Cara, se você acha que não... isso te dá mais trabalho e você não ganha nada mais por isso, por que você não para então? Ou não, eu quero oferecer, então tudo bem, você tem diversos motivos para querer, mas existem algumas discussões que podem se gerar a partir daí, que são bem legais, válidas, que de repente te ajudam. Se te liberasse o tempo que você perde para fazer toda a documentação, de correr atrás e tudo mais, você conseguiria entregar um trabalho melhor no sentido da celebração? Sim, então por que não para?
Ah, não, eu acho que seria a mesma coisa. Então, tudo bem, não tô falando aqui o certo e errado. E, de fato, pela lei de registro civil, o celebrante que faz religioso para efeito civil, ele se filia a uma instituição religiosa. Ele não é juiz de paz e nem pode se nominar ou denominar juiz de paz por aí. Então, vale esse destaque. E vale também dizer que é só dessa forma. Ou você casa no cartório, né, para os casais que também nos acompanham, ou você casa direto no cartório, ou você casa com um religioso para efeito civil. É a forma que tem, é o que tem para hoje, como diz aquele ditado popular. São os dois caminhos. Exatamente. A gente perguntou se as pessoas cobram a mais, algum valor a mais para fazer o efeito civil. Né? 30% falaram que sim, que cobram algum valor extra, alguma taxa, enfim, para fazer esse efeito civil. E 70% falou que não, que o valor é o mesmo, tanto para celebração com efeito civil ou para celebração sem efeito civil. Eu acho isso bonito, porque a gente vende celebrações, não o documento. Perfeito. É o posicionamento do Anderson, né? Ali, então, para comparação, eu trouxe de novo a média nacional, o ticket médio nacional, 1.600. Quem realiza efeito civil, quem disse para mim que de fato aceita ou faz esse trabalho, está cobrando em média 1.529, está fechando por 1.529. E quem não realiza efeito civil tem fechado em média por 1.677. Olha, o dado importantíssimo aí, né? Mais um dado. Onde é que você está colocando valor no que você oferece? Será que é no efeito civil ou na celebração? Então, as pessoas que não realizam efeito civil estão cobrando um preço maior. Então, se você enxerga, de novo, voltando para o tema valor e preço, né? Se você enxerga valor nesse trabalho do efeito civil, nessa questão de oferecer o efeito civil, por que o seu preço não é maior, então? Se você entende que tem mais valor, né? As pessoas que não realizam efeito civil estão cobrando um preço maior, então provavelmente elas entendem que o valor do trabalho delas é maior, né, do que de quem não tem realizado aí. Se você ainda não entendeu, convido. Acompanhe os resultados do mapeamento, você vai entender um pouco mais quando você vê esses números de perto. É isso. Bora lá, nosso próximo tema, por favor. Gênero, gosto disso também. Entramos num detalhe aqui interessante, onde a gente falou, pegou as informações de todo mundo que tem ingressado na atividade, né? A gente perguntou em que ano eles começaram a celebrar essas pessoas, e a gente distribuiu ao longo do tempo para entender quando que cada celebrante começou na atividade. Então a gente vê aqui que desde 1981, a primeira pessoa que respondeu aqui começou em 81, até o ano atual, como que foi a distribuição. Então a gente percebe que aqui, 2015 para frente, teve um aumento significativo da quantidade de gente entrando na atividade de celebração. Sim. Tanto homens quanto mulheres. Né? Mas a gente percebe que dali para frente, 2017 para frente, a barra verde, que é a feminina, ela é superior. Bem em 2019 ali, um pico muito acima da quantidade de homens entrando na atividade. E aí aqui uma linha de tendência também que mostra essa tendência de crescimento tanto da atividade quanto da entrada dos dois gêneros. A média de orçamento também, né? As mulheres estão acima, né? As mulheres estão com um valor superior ao dos homens. 1.887. Bom, vamos falar de ticket médio que é melhor. Eu não estou enxergando daqui. Aqui, não, é de lá. Aqui o ticket médio 1.686 e o masculino 1.523. Então a gente tem aí... É uma diferença de R$150 aqui, a mais. Uma diferença boa, mostrando que as mulheres estão valorizando a atividade. Estão cobrando um valor melhor, estão fechando por um valor melhor, né? E não é só que elas estão cobrando, elas estão conseguindo fechar. Elas estão conseguindo mostrar o valor para o cliente de que o que elas fazem é excelente. Muito bem. A gente já trouxe aqui os parabéns, mais uma vez as mulheres, parabéns. Pode mudar, por favor? Estamos chegando aí já no nosso curso final aí do nosso podcast Papo Solto de hoje. Aqui a questão do investimento, né? Cursos, né? Qualificação, o quanto que o celebrante se dedica a melhorar a própria atividade. Perfeito. Então a gente perguntou a quantidade de cursos que o celebrante já participou. A grande maioria fez entre 1 e 5 cursos. Né? Voltando, como a maioria está no começo da atividade, como a maioria tem poucas celebrações ainda realizadas, é natural, eu acredito, eu entendo, que é natural que esse número seja menor mesmo. E também, vamos ser sinceros, para a nossa área, o curso específico de celebração ainda é um pouco... É preciso conhecer bem quem são os professores para realmente fazer um bom curso. De fato, de fato. E, aliás, eu conheço muitos cursos, muita gente me pergunta,
E eu realmente digo para essas pessoas, precisa conhecer, precisa entender. E muitas vezes não só a qualidade do profissional ou a qualidade do curso, também do estilo. Da mesma maneira que o cliente que me procura pode querer fechar comigo e não querer fechar com você e vice-versa, você também tem que achar um curso que te mostre um caminho dentro daquilo que você quer como propósito, como missão do seu trabalho. Muito importante. Muito importante, muito importante. A gente tem o curso, por exemplo, do Bendito, não sei nem se eu posso fazer um merchan aqui, mas o curso do Bendito, o Bruno e a Vidinha, eles são bem descontraídos, eles são voltados para o humor. No curso deles tem lá parte técnica de humor, né? Como é que você estrutura uma piada, de fato, no curso tem deles. celebrantes que não tem esse perfil. Se você não tem esse perfil, por que você vai fazer esse curso, entende? Então também tem uma não questão... que não precise fazer, até pode fazer, porque pode Desculpa, te dar... Não, até pode te dar um pouco, mas de repente não é o perfil mesmo para você entender que aquela linha de celebração vai te trazer retorno de venda, de negócio, de novas celebrações. De repente até você encontra um novo caminho. Pode ser. É até interessante. Mas não faria como o primeiro curso, por exemplo. Né? Como o primeiro, eu procuraria algo na linha mais próxima do seu perfil, do seu estilo. Isso. E aí depois, claro, você pode expandir, pode explorar. E é excelente isso, é excelente. Mesmo que você não vá usar, você saber já te ajuda muito. Já sim. Acho isso ótimo. Invista em você. Vale muito a pena. Indiferente do curso que você encontre, faça, que a gente aprende sempre com os bons e aprende também com os ruins. Isso é fato, a gente sempre aprende. Pode mudar, por favor? Aqui acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Aqui é só uma distribuição do ticket médio entre celebrações realizadas, né? Então, a gente percebe pela linha de tendência que quanto mais celebrações realizadas, maior é o ticket médio dos celebrantes, né? Então, assim... Quanto mais experiência eu tenho, mais eu posso cobrar pelo meu trabalho. Basicamente é isso. A gente nota que diminui aqui, mas assim, de novo, linha de tendência é o mais importante. A linha de tendência nos diz que sim, quanto mais celebrações, maior é o ticket. E a mesma coisa para tempo de mercado. Quanto mais tempo de mercado a pessoa tem, maior a tendência dela cobrar melhor pelo trabalho. E aí você fez um destaque aqui para referências. Eu coloquei aqui os top 10 porque uma das perguntas que a gente fez na pesquisa é quem foram suas referências, quem você considera uma referência no mercado. E aí a gente colocou os top 10 nomes mais citados, inclusive Anderson Amauri Silva, aí, um grande influenciador e uma referência no mercado. Obrigado aos colegas que nos acompanham e estão sempre com a gente. Eu sempre falo que eu aprendo, tanto das pessoas que me procuram para ajudá-los na mentoria, eu gosto de fazer mentoria, cursos eu deixei de lado, já não faço mais, gosto de fazer mentoria. E eu aprendo muito com essa galera que me procura. Tô feliz, eu tô com 5 agora, você acredita? Olha aí. 5 profissionais que a gente tá trabalhando passo a passo. É uma delícia. Tem mais um? Acho que não. Aqui acho que é o agradecimento. Agradecimentos aí a todos que ajudaram na divulgação. Pode citar, por favor. Eu coloquei aqui o Novo Cerimonial, obviamente, que é um dos maiores divulgadores aí da pesquisa e claro... E vale destacar, a pesquisa não é do Novo Cerimonial, foi o DN, através do Mercado de Casamentos, @Mercado de Casamentos, que é o Instagram que ele bolou para esse negócio, que executou. A gente só está apoiando, ajuda bastante. Então, as pessoas, quando procurarem o DN, podem falar do Novo Cerimonial, não tem problema nenhum. Mas a pesquisa é a realização e idealização dele. Mas se for para falar mal, se for para reclamar, pode reclamar pro Anderson. Fala que é do Novo Cerimonial mesmo. Celebrar com afeto, da Lid e da Jamila, queridas. Ponto de vista da Renata Maglioca. Júlio Dias, Universidade Celebrante da Vera Bernini. Abrace do Cláudio Toledo. Os Bendito Casamento, Bendito Percurso, do Bruno e da Vidinha. Núcleo Mineiro de Celebrantes, Nicole Nazer também mentora. E aqui é o... Esqueci o nome. Sociedade de Celebrantes. Do Daniel. Eu só não lembrava o primeiro. Exatamente. Eu sabia que era alguma coisa de celebrante, então não lembrava a Sociedade de Celebrantes. Daniel lá de Ilha Bela. Exatamente. Muito obrigado. Bom, Dani, só tenho que te agradecer, cara. Já fiz isso lá no 6º encontro do Novo Cerimonial. Acho importante esse trabalho que você trouxe pra gente, né? A fim de entendermos o nosso mercado. Porque eu tenho uma consciência muito lógica com a questão da celebração de casamento, tanto pessoal quanto profissional. Se você não entender de onde você veio, quem você é, você nunca vai saber para onde você vai. Essa pesquisa é maravilhosa para o celebrante. Ele realmente consegue compreender de onde ele saiu, do primeiro lá de 1981, né? Quem foi o pioneiro, enfim, para o mercado de hoje, o que nós podemos fazer no futuro. Eu sei que
juntos a gente tem melhorado muito. Nosso mercado vem trabalhando juntos para melhorar. Isso tem acontecido. Não à toa o grande destaque é a grande procura dos casais por celebrantes dos seus mais variados perfis. Mas essa pesquisa realmente, além do trabalho que te deu, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por isso. Imagina, é uma honra poder participar e poder ajudar o coletivo, porque desde que eu comecei nessa atividade, eu sempre fui abraçado com muito carinho por todos, assim. É uma atividade gostosa. Menos por mim. O Anderson foi o primeiro que veio me abraçar quando eu comecei. É um prazer poder retribuir um pouquinho, sabe, disso tudo com um pouco da experiência que eu já tinha antes de celebrar. O que pra mim é, digamos, fácil. Por mais que seja trabalhoso, pra mim é fácil, assim. É uma área que eu entendo bem, que eu conheço e tal. Então, pra mim é fácil de fazer isso. E acho que ajudou muita gente e tem ajudado cada vez mais o nosso mercado a se valorizar. Você vai entender no nosso próximo episódio do podcast, porque a gente vai falar do Dene e do trabalho que ele executa como celebração e o porquê que o Anderson não o abraçou. Vocês vão entender já no próximo episódio do podcast Papo Solto. Por hora, obrigado. A gente se vê por aqui. Não esqueça de acionar aí o sininho no YouTube e seguir a gente no podcast do Spotify. Tá bom, gente? Obrigado.